Nos tempos antigos existiam gigantes sobre a face da terra. Apesar de muitas pessoas ainda relutarem contra esta ideia, a verdade é que são centenas de mitologias mundo afora, por todas as regiões do planeta, que citam a existência destes seres que tinham 3, 4 a 5 metros de altura. A Bíblia Sagrada nota a sua origem, denota a sua existência e vai explicar sobre tais raças de gigantes. Na Bíblia, nós encontramos muitas raças de gigantes, e os principais gigantes citados é Golias e Og, rei de Bazã. Neste vídeo eu estarei falando sobre a raça de gigantes de Golias e também dos irmãos de Golias. Por isso, se você não conhece as origens de Golias e também de seus irmãos, eu peço que se inscreva no canal, deixe os seus comentários, deixe o seu like e fique com mais este conteúdo do canal. A raça de gigantes que Golias pertencia, juntamente aos seus irmãos, aos seus 5 irmãos, a verdade é que os israelitas já enfrentaram tais seres na antiguidade, ali com Moisés e Josué, e muito mais antigo a Josué e Moisés, nós temos relatos aí muito mais antigos, como Gênesis capítulo 14, que vai denotar e vai chamar aí o nome da raça de gigantes ali que Golias e centenas de outros gigantes bíblicos pertenciam, sendo ela a raça Refaim. Os Refaíns, eles eram gigantes que faziam o terror na terra de Canaã e também ali na terra da Mesopotâmia. Eram muito conhecidos na Síria e também muito conhecidos pelos cananeus. Até mesmo os egípcios conheciam tais seres gigantescos, e muitos templos ali na Síria até os dias de hoje deixam rastros ali destes gigantes chamados pelos nomes aí de Rafá ou Refaim, ou simplesmente Rafaim, que tem o significado ali de mortos-vivos. Uma curiosidade é que o nome dos gigantes desta tribo ou raça de gigantes é o nome Refaim ou Rafaim, e este nome, como já dito, tem o significado de mortos-vivos. Mas por que tem o significado de mortos-vivos ou simplesmente mortos? Por conta de que antes do dilúvio eles já existiam tais gigantes, existiam já esses seres de estatura fenomenal, aí de força muito mais grande do que a de seres humanos comuns. A verdade é que estes seres reapareceram misteriosamente logo após o dilúvio, e eles já são descritos em Gênesis capítulo 14 como sendo uma raça, ou seja, eram vários, não eram apenas um grupo pequeno, mas um grupo grande de seres aí colossais, com 4 metros, 3 metros e meio a 5 metros de altura. O relato bíblico ele vai nos dizer em Gênesis capítulo 6 que naquela época, na época do dilúvio, existiam muitos gigantes, muitos Néfilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos. Esses eram os gigantes que existiram aí, eles eram os heróis antigos, os homens rudes e famosos que existiram na antiguidade. Repare que no versículo 4, no começo já vai dizer: ora, naquele tempo, na época do dilúvio e também depois. Esse tempo depois, aqui é o tempo logo após o dilúvio, ou seja, os gigantes eles também existiram nos tempos depois do dilúvio, como nós podemos ter relatos bíblicos aí em Gênesis capítulo 14 a respeito dos Refaíns como já sendo uma tribo habitando a região da terra de Canaã e também a região da terra da Mesopotâmia. Como foi dito, a raça de gigantes ao qual Golias e seus 5 irmãos pertenciam era a raça Rafaim ou Refaim. Essa raça ela é muito antiga, ela é descrita aí pela primeira vez em Gênesis no capítulo 14 como sendo uma das raças de gigantes ali que Kedorlaomer enfrentou junto com a sua aliança de reis, como é descrito. No 14º ano, Kedorlaomer e os reis que a ele tinham se aliado derrotaram os Refaíns em Asterot Karnaim, os Uzins, que são a outra tribo de gigantes, na terra de Ram, e os Emins em Sav Kiriataim. Tanto os Uzins quanto Emins eram gigantes aí de tribos diferentes, porém de mesma etnia, por assim dizer, ou pelo menos de mesma origem aí que a raça dos gigantes Refaíns.
Um dos gigantes da mesma raça de Golias e de seus 5 irmãos é um gigante que o próprio Moisés e Josué enfrentaram na antiguidade. O nome deste gigante era Og, e ele não era um simples gigante comum, um mercenário, um guerreiro como Golias e seus irmãos, mas ele era um rei dos Refaíns. Ele reinava sobre um povo humano comum, normal, descendentes aí de cananeus, e reinava ali sobre a sua própria raça de gigantes. Este rei foi determinado e colocado como sendo o último rei de sua raça, o último dos governantes aí que os Refaíns tiveram logo após o dilúvio. Este rei era Og, rei de Bazam, a terra de Bazam, que são as atuais colinas de Golan e outras regiões ali. A Bíblia menciona a incrível estatura, a incrível altura de Og, rei dos Refaíns e rei ali dos povos cananeus daquela região. A altura de Og, rei de Bazã, era de cerca de 9 côvados. Estes 9 côvados, através aí dos côvados que os israelitas utilizavam e usavam, que segundo côvados da antiguidade, o côvado israelita ou o côvado hebreu era de cerca de 54 centímetros, e a altura deste gigante é equivalente a 4 metros e 86 centímetros. Nós sabemos esta medida de sua altura graças à sua cama. A cama de Og, rei de Bazã, tinha cerca de 9 côvados aí de comprimento. Então, segundo as medidas de sua cama, esta era a sua exata altura. Mas agora sobre os 5 irmãos gigantes que aparecem aí nos tempos do rei Davi. Estes gigantes aí eram conhecidos na terra por serem mercenários, guerreiros terríveis aí do povo da Filistia. Muitos se enganam se pensam que eles eram ali filisteus, quando os próprios textos bíblicos vão dizer e vão falar que eles eram da descendência de Refaim, eles eram refaítas, eles não eram filisteus. Filisteus eram povos aí da descendência de Cam, misturados aí etnicamente com alguns descendentes de Jafé, que viviam naquela região ali, onde é Canaã, mas eles não eram gigantes. Os gigantes eram os Refaíns, os Emins, os Zanzumins, entre outros gigantes da antiguidade. Mas continuando, os 5 gigantes aí dos tempos de Davi era o próprio Golias, começando primeiramente com Golias. Muitas pessoas nos dias atuais aí tentam desmerecer os textos bíblicos e diminuir a história de Davi e Golias, dizendo que Golias tinha só cerca de 2,45 metros ou simplesmente 2,90 metros de altura. Na verdade, na realidade, sabendo que o côvado israelita, o côvado hebreu, era de 54 centímetros, nós sabemos que Golias ele não tinha a altura que é suposta aí por muitos, porque usam o côvado errado na época errada. As escrituras sagradas vão dizer que Golias ele possuía cerca de 6 côvados e 1 palmo de altura. A altura de Golias era segundo estes côvados. O côvado, como já dito, era de 54 centímetros. E sabendo isso, nós podemos determinar que a altura de Golias era de cerca de 3 metros e 51 centímetros de altura, graças ao côvado e meio, que é cerca de 27 centímetros. Esta, portanto, é a verdadeira altura do gigante Golias. O primeiro gigante irmão de Golias era chamado pelo nome de Isbi-Benob. Isbi-Benob era um terrível gigante da antiguidade e muito provavelmente ele possuía aí cerca de 3,5 metros ou até mesmo a mesma altura de Golias, ou um pouco mais menor ou até mesmo um pouco mais maior. Não se sabe exatamente qual era a sua altura, mas nós sabemos que ele era um gigante, então mais de 3 metros de altura, com toda certeza ele possuía. A Bíblia vai nos dizer que ele estava armado com uma espada muito, mas muito grande e afiada e muito nova, e também vai nos dizer que a ponta da lança que ele possuía tinha cerca de 6 quilos. Um outro gigante que muito provavelmente tinha mais de 3 metros de altura é um dos irmãos de Golias também, chamado pelo nome desta vez de Saf. Saf também era um gigante que enfrentou o povo de Israel e acabou sendo derrotado e morto em campo de batalha. Além de Saf, Golias também possuía um irmão chamado pelo nome de Lami. Ainda em Gobe, outro embate contra os filisteus. Elanã, filho de Jair e Oregim, Tecelão, Jair de Belém, matou Lami, o irmão de Golias, de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Uma lançadeira de tecelão é muito, mas muito grande. E para uma pessoa pegar uma lança que tem uma haste deste tamanho, no mínimo este ser
tinha que possuir cerca de 3,5 metros de altura. Além destes irmãos de Golias, Golias também possuía um irmão de mesma raça ali, que não é mencionado na Bíblia por nome, não é mencionado o seu nome, mas apenas é mencionada a sua estatura, porque com toda certeza a sua estatura era muito assustadora, e por ser mencionada a sua estatura e não o seu nome, é provável que esse gigante fosse maior até mesmo do que o próprio gigante Golias e de que seus outros irmãos. Acredita-se que esse gigante tenha cerca de 3,60 metros a 3,70 metros, ou até mais do que isso, visto que gigantes da época ali de Josué e de Moisés possuíam mais de 4 metros. E por serem da raça dos Refaíns, é provável que ele tinha 4 metros de altura. Um outro fato a respeito deste gigante que não é citado o seu nome é que ele possuía mais dedos. Ele possuía cerca de 6 dedos em cada mão e em cada pé, e talvez isso o diferenciava ou simplesmente o assemelhava aos outros gigantes, mas o texto demonstra aí que ele possuía mais dedos em seus pés e em suas mãos. Estas são as origens aí dos gigantes, irmãos de Golias e do próprio Golias, vindos dos filhos de Rafa, os descendentes de Refaíns.